Fala, meus queridos, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Privilégio muito grande poder conversar com vocês mais uma vez através deste canal. O Anderson aqui, o pastor Ateu, juntamente com a nossa queridíssima Linde Barbosinha, do canal A Farsa do Cristianismo. É, exatamente. Para quem não sabe, a Linde Barbosinha também já foi cristã e hoje nós vamos conversar com ela aqui, bater um papo bem legal. Eu peço humildemente que você que já está aqui nos assistindo, né, que era acostumado a nos assistir às 19 horas, a gente está nesse horário devido ao trabalho da Linde Barbosinha, que ela também trabalha ali à noite, né, tem um comércio, e nós vamos aqui ouvi-la de uma forma que você, talvez, que esteja aqui nos assistindo pela primeira vez, nunca ouviu, né? Além de Barbosinha, que tem uma live aqui com a gente, duas lives, ela com a Érica e ela sozinha, né, Lindy? Agora já é a terceira Isso. participação que ela está aqui com a gente e vai para uma quarta participação dia 30 também. A Lindy, a Érica e eu praticamente somos aqui uma equipe. Sempre estamos juntos, a Lindy com a Érica mais ainda, né? Com essa parceria aí bem legal. Então, Lindy, minha querida, Sim. boa noite para você. Fica à vontade para fazer suas considerações iniciais também. Fazer também uma rápida introdução, além de que também tem um canal no YouTube que apresenta aí as suas ferramentas para colocar ali em pauta este cristianismo que é uma farsa aceitável, né, Lindy? Fica à vontade, minha querida. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, São. Boa Boa tarde tarde. pelo convite. Obrigado pelo convite. Errei aqui. Obrigado pelo convite. E eu sou a Linde Barbosinha, da Farsa do Cristianismo. Exatamente. Da farsa do cristianismo. Agora, por que, como você chegou a essa conclusão? Mas antes de você explicar tudo isso daqui, deixa eu dar uma boa tarde aqui para os nossos amigos que já estão por aqui. O João está por aqui, a Ana também, a Ana Cigana está por aqui, a Léa Dantas também, boa tarde ao Toque na Pseudociência, também a Conja do Mito, Francisco, boa tarde também para você, boa tarde aí ao Marcel que estão chegando aí. Boa tarde para todos vocês, tá, pessoal? Que estão chegando aí com a gente. Boa tarde ao Singapura. Boa tarde ao Francisco Ramos. Boa tarde, ó. Se vocês quiserem e puderem também compartilhar a nossa live, fiquem à vontade, tá bom? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Lindy. Vamos começar aqui com logo direto, de cara, assim, com a direita, assim. Você foi cristã, correto? Sim. Eu nasci Qual no berço cristão, né? Nasceu no berço cristão, então, tipo, você é uma espécie de ovelha negra da família? É mais ou menos isso, viu? Nasci no berço Rapaz. cristão. Mamãe, quando ela estava grávida de mim, então ela se batizou. Ou seja, eu sou a filha da promessa, né? Então ela se Ah, batizou, ela era da Assembleia aham, Pentecostal. Então ela era aham. da denominação pentecostal e depois, com o tempo, ela foi para o neopentecostal. Então eu já vivi Ah, desde a infância todo esse cristianismo aí. nossa, nasceu no lá pentecostal, depois a sua mãe, a sua família foi para outra vertente, o neopentecostalismo, então. Exatamente, Tu, neopentecostal. tu, E eu tu se acompanhando recorda tudo assim? aquilo, né? Mas tu se recorda assim da tua infância no Sim, eu me neopentecostalismo? recordo. Como, No como era, pentecostal, Lindy? sim. Então era assim, eu ia para a igreja chorando, né? Já era um demoninho já, né? Eu detestava a Ou, igreja, porque ou o vontade, povo né? orava muito alto, gritava, e eu, quando a mamãe falava, vamos para a igreja no domingo, era eu e minhas duas irmãs, ali eu já estava se debulhando, eu não quero ir, mas tinha que ir, né, era criança, tinha que acompanhar a mãe.
Eu chegava lá, Não. era aquela gritaiada, aquela coisa, eu ficava assustada, mas tinha que ir. Então, eu nunca gostei, não. Não era minha praia Hum. desde então. Rapaz, mas que coisa, né, Lindy? Porque eu acredito que a maioria ou todos, não sei, né? Todas as crianças têm que acompanhar o pai e a mãe para ir para a igreja, né? Tem essa questão também. É tipo, a pessoa não quer, Infelizmente. né? Uma doutrinação já desde a infância, né? E no meio pentecostal, qual era a igreja que você ia juntamente com a sua família ali, com seus pais? Era a Assembleia, na época era a Assembleia de Deus. Tinha a Assembleia de Madureira e tinha a Uhum. Assembleia que era a primeira, né? Então, mamãe era dessa denominação. Papai não era. Papai não queria nem saber disso. Ah, Papai era tá. técnico de futebol, então Aham. ele não estava nem aí para isso. Nem E tinha tanto que tempo ele também. também levava a gente para. Não tinha. E ele levava a gente, porque a gente tinha um time de futebol, dava maior força. Uhum. Mamãe não queria, porque mamãe era evangélica, né? Então isso para ela era horrível. Ah, Mas cara. a parte da igreja era bem assim. A nossa infância ela devastou um pouco. Aham. Devastou. Porque a gente não podia. Tinha coisas que a gente não podia fazer, né? Jogar bola, a gente jogava bola porque era papai que estava ali incentivando e a gente ia na marra. Mas a Aham. gente não tinha televisão em casa, porque era pecado, e várias Nossa. outras coisas Aham. que a gente não podia. A gente era muito limitado por conta da Nossa. igreja. Uhum. E fui crescendo Então, nesse meio. Me recordo que uma vez eu tinha mais ou menos uns. Pode falar, Anderson. não, assim, no caso, tu veio daquele lado, daquela época que jogar bola e televisão era coisa séria, era pecado quase que imperdoável. Sim, sim, não podia de Nossa. jeito nenhum, de jeito nenhum. É, Chegou a era um apanhar? pecado que se resultasse, já... não, por conta disso não, Aham. não cheguei. E, Ah, e aí, só que eu era muito assim, vamos dizer que eu tinha um pouco mais de liberdade. Então eu gostava muito de hum, cantar, eu tinha uma dupla com uma moça. E de vez em é quando eu mesmo? saía para a noite para cantar, e candidate. E mamãe deixava. Nossa. Era raro isso, mamãe deixava. Né? Eu acho que ela confiava muito Hum. em mim. Então eu saía para cantar e ela deixava. Então essa era uma Mas, regalia que eu tinha. Outra mas era cantar hinos ou regalia cantar de jeito aquelas nenhum. músicas secular? Não, era música mundana mesmo. É mesmo? Eu não queria saber de. Mas eu tinha pavor de igreja. Na minha Nossa, tinha pavor. Porque você vai crescendo muito eu imagino. limitado, né, Wanderson? Então você vai vendo que fala, Uhum. puxa, você vai analisando, isso não é para mim. Eu me recordo que eu Ma- tinha mais ou menos uns 5 anos de idade Aham. e eu fui na igreja com a minha mãe, a minha avó e meu tio. E era a Uhum. vigília, sabe? Daqui a pouco começou lá. Você conhece a vigília como que é, né, cara? Às vezes dá Sim, medo, né? sim, sim. Tem Nossa, imagina. umas coisas estranhas lá e Estranho, a realmente. gritaria, aquelas irmãs começou a rodar ali e tal, e é uma criança de Uhum. 5 anos. Olhei para mamãe já estava entrando em transe, eu querendo correr, né? Olhei para vovó também. Falei, caramba, e agora? Para onde eu vou? Olhei para a porta, falei, vou correr, porque a coisa estava estranha. Aquele monte de Uhum. gente se agarrando. Você sabe como é que era. Eu falei, caramba, eu vou Sim. ter que cair fora daqui, aquele barulho infernal. Aí eu olhei para a porta e vi meu tio. Falei, ô, meu tio. Corri pro meu tio, agarrei nas pernas dele, fiquei lá. É uma cena que não me sai mais da memória. Foi uma cena ridícula aquilo lá. Foi muito assustador. Muito A assustador vigília, né? para uma criança de Foi cinco uma anos. experiência terrível, A né? vigília. Foi uma experiência bem horrível.
bem horrível. Nossa. Então, eu acho que tem coisas que a gente não precisa envolver criança, né? Uhum. Pois é, né? Eu acredito que os pais, eles deviam pensar nisso, né, Lindy? Hoje, com certeza, você é mãe, né? Então, cara, imagina uma criança vendo essas coisas acontecerem nessas igrejas, essa gritalhada toda, essas línguas incognitivas que ninguém entende, e um grito, uma histeria coletiva. O que que a criança não pensa, né? Vai saber, né? Tu tá falando aí realmente, né? Que ficou com medo, com certeza, né? Exatamente, dá medo e Uhum. sei lá, é estranho. Inclusive, depois que, infelizmente, eu entrei no cristianismo, eu ainda não suportava a vigília, porque eu tinha um certo receio daquele trem ali. Que é aquilo, né? Gente, é muita coisa Ficou, bizarra ali, né? ficou Aquelas mulheres traumatizada também, caídas né, no Lindy? chão e se batendo. Fiquei traumatizada, cara. Fiquei traumatizada. Aquela mulherada caindo, aquele monte de gente se abraçando naquela choradeira e você fala, caramba, mas que isso, né? É Aham. muito bizarro, pulando e tempo de se quebrar. Sei lá, será que Nossa. isso tem um movimento divino? Não sei, eu acho que é mais uma histeria coletiva, assim como você disse. É uma coisa Uhum. mental ali, então é estranho, é muito estranho. Sim. Uma experiência também que eu passei também, Uhum. meu avô materno, ele era da pentecostal, né? Mas ele Aham. não seguia assim tão fielmente igual a vovó. E Certo. nesse mesmo dia que teve essa vigília, vovô, Uhum. ele chegou em casa dando risada das mulheres e ele dizia que as senhoras parecia galinha cacarejando. Minha avó ficou muito brava, mamãe também. Imagino. Então, Wanderson, coincidentemente, vovô ficou doente e ele adquiriu uma leucemia. Uhum. E como Vixe. naquela época Cara. não tinha cura para essa doença, vovô Uhum. ficou vegetando. E um dia eu Nossa, ouvi imagino. de minha avó e as irmãs da igreja elas dizendo assim: olha, tá vendo? O irmão Pedro, ó, a minha avó falou assim: o Pedro, eu lembro que ele tirou sarro do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus não se tira sarro. Aí as irmãs, olha, tá Nossa. vendo? Olha, Deus está punindo agora. E eu, É como isso eu mesmo. já tinha aquela dúvida de que será que Deus existe mesmo ou será que não? Então eu fui fazer Uhum. uma experiência para ver se realmente Deus existia. Então eu Uhum. falei com Deus, falei, Deus, se você existe mesmo, você vai curar o meu avô. Você vai perdoar ele pelo que ele fez. Aham. Perdoou nada. Por alguns meses, o vovô se foi. Então eu comecei Nossa. a analisar, e daí para frente eu comecei a Aham. analisar. Quem é esse Deus? Puxa, mas Sim. esse cara é um cara muito perigoso. Se você não Uhum. fizer o que ele faz, que ele fala, você morre. Uhum. Ou ele É mata tipo você, isso. né? Então, É tipo isso. sim, esse Deus é um Deus vingativo. Eu ficava Uhum. analisando, é vingativo. Então, eu comecei a pegar medo desse homem, né? C. Para mim, o que eles Aham. diziam é um homem que está sentado, um senhor de barba que está sentado no trono, né? Ali, tipo, com um chicote na mão e Uhum. batendo. Olha aqui, você não vai seguir os meus mandamentos, não? Não. Então, ou eu vou ferir você, eu vou te matar, inferno, ou eu vou tocar Aham. naquilo que você mais ama. O que você Uhum. escolhe? Então, eu aprendi mais ou Nossa. menos assim. Foi meio que. E eu fui ali crescendo naquela dúvida: será que existe ou será que não existe? Né? Nossa. Então A- pairava isso no ar, né, Lindy? Tipo, porque querendo ou não, eu até entendo as pessoas que acreditam nesse ser divino,
porque eles tiveram alguma experiência boa e quando não tiveram essas experiências boas, eles simplesmente, sei lá, alguém ensinou eles que é tudo da vontade de Deus, é tudo do jeito de Deus, é tudo da maneira de Deus, né? Alguém falou isso para você alguma vez, não? Lógico, direto, sempre. É aquilo que Deus quer. Deus faz o que ele quer na nossa vida. Você não tem vontade própria. Deus sabe o que é melhor para você. Falar, mas peraí, Deus mata pessoas. Eu não tenho liberdade, eu não vou ter liberdade então, porque Deus não me quer livre. Eu não quero isso para mim, eu falava. Eu pensava comigo, eu não quero isso para mim. E a minha adolescência inteira, eu realmente não quis mesmo saber de Deus, não quis saber de religião nenhuma, e fui até os 19 anos livre, leve e solta. Até que Nossa, chega que um coisa. dia, eu me caso, tenho uma Aham. filha, e vou levar essa filha para os meus pais e a família toda conhecer. Ela tinha 4 meses. Levei, foi Certo. aquela alegria. E nesse Uhum. mesmo dia que eu cheguei, a minha irmã, que era pastora, ela chegou para mim e falou assim: olha, Deus manda você aceitar ele, aceitar Jesus, porque senão ele vai tocar naquilo que você mais ama. Não Ô, acredito que tu Wanderson, o que eu ouviu mais essa. amava era minha. Meu caramba. O que mais eu Nossa. amava era meu bebê. Mas foi um golpe. Mas foi um golpe certeiro. Eu falei, não, de jeito nenhum, não estou pronta, não. Ó, cuidado, hein? Cuidado, porque quando Deus ele fala, ele cumpre. Falei, mas Deus Nossa. seria capaz de tocar num bebê para o seu bem, sim, e para o bem da sua filha. Como Eu, assim, né, caramba, Lindy? e agora? E agora? O que, que eu faço? Estava entre a cruz e a espada. Aí eu ignorei. Eu ignorei. Aí quando foi à noite, chegou um menino lá que ele morava em casa e tal. E em casa sempre foi aquele negócio de acolher. Mamãe sempre gostou de acolher as pessoas. E esse cara, ele era que meio que ele era evangelista. Ele era evangelista. Olha só, a família já tinha tocado ele de casa porque ele não valia R$ 1, né? Porque ele era, Uhum. não vou falar a palavra aqui, mas ele mexia Não era com, boa peça, né? com criança, Vixe. isso, com o próprio sobrinho dele, ele, né? Uhum. Então ninguém acreditou no cunhado dele, então acolheram esse cara para dentro de casa. Aí esse cara que Nossa. era muito amado pela família, aí ele disse, reforçou para mim, falou: ó, Deus manda dizer para você que se você não aceitar Jesus, ainda hoje ele vai tocar naquilo que você mais ama. Caraca, deu até o Coincidentemente, dia. pois, exato, coincidentemente, olha para você ver como que é a coisa. Coincidentemente, no outro dia, Uhum. eu levo a minha filha para tomar uma vacina, e vem embora e tal, como é ela que dá febre e tal, né? Que é Fica de 4 febre, meses. Tá? exatamente. Sim, sim. E ela começou a ter febre, e aquilo foi intensificando, 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 e daqui a pouco ela começou a ficar muito mal. Uhum. E eu levei ela no hospital. Quando eu chego no hospital, os médicos já passou direto com ela para internar. Falou, não, ela tá. E ali, a Wanderson, ela ficou 3 dias internada. E vinha aquelas palavras Nossa. deles na minha mente. Deus vai tocar naquilo que você mais ama. Deus vai tocar naquilo que eu falei, não acredito. Então, isso significa que Deus está tentando tirar minha filha. Então, eu vou ter que. Aí eu dei um jeito de falar com a minha irmã, a hora da Uhum. visita. Eu acho que. Eu não lembro quem foi que foi lá. Não sei se foi minha mãe ou se foi minha irmã mais velha, mas eu falei que queria falar com ela, tal. Ela chegou lá, ela foi. Falei, ó, eu vou
eu vou ser crente. Tá bom, decidi, resolvi. Certo. Aí eu falei, Nossa. a hora que eu sair daqui, eu vou lá e aceito Jesus. Olha que lástima. Tá bom. Meu caramba. Aí fui lá, cara. Saiu, a filha saiu bem, né? O bebê estava ótimo. Meio que, né, capengandozinho ali de ação, porque 3 dias internado. Aí quando foi à noite, fui lá e saí, fui lá na igreja, levantei a mão. Mas levantei já destruída de chorar. Porque eu sabia que eu não estava fazendo Meu coisa caramba. boa, eu estava me destruindo. Falei, mas pela minha filha eu vou fazer qualquer coisa, né? Nossa. Aí tá, aceitei Jesus. Aí desviei várias vezes. Nossa. Desviei várias vezes. Rapaz, era uma desgraça. Porque todas as vezes que eu desviava, que eu falava, não, eu não quero saber disso, eu ia na igreja e tinha uma maldita de uma revelação. Ó, Deus manda dizer para você se consertar, porque ele vai tocar naquilo que você mais ama. Um bando de... Rapaz, eu vou te contar, viu? Uns imbecis, sabe? Aí o que acontece, sim. Wanderson? Coincidentemente, alguém de casa adoecia. Mamãe ligava e dizia, ó, fulano tá muito mal. Meu Deus do céu, eu volto. Não, eu tô voltando agora. Aí fazia aquela promessa para Deus, não, eu tô voltando, cura, meu Deus, cura. Voltava, cara. Nossa. A minha vida virou um inferno, porque era conflito interno. Era aquele conflito interno. Sabe? O era meu um eu medo, brigando né? comigo. Era um medo, né? Medo. Era por medo, é medo. E eu falo uma coisa para você: a maioria das pessoas não estão lá por amor a Deus ou a Jesus. Estão por medo. Medo do inferno, medo de que Deus mate alguém. Então, medo da vida ser destruída. Então é por medo. De perder se você tudo. chegar lá numa igreja e perguntar, sim, se perguntar lá, viu, quem de vocês aqui está aqui por amor a Deus? Levanta a mão. Seja sincero, porque senão Deus vai matar vocês. Eu duvido Imagina. 1 ou 2 não levantando só, porque o restante não. Então, Wanderson, eu sei que ficou aquele conflito interno e eu, por várias vezes, eu desviei e várias vezes eu voltei. Nossa, porque imagina. Sempre acontecia alguma coisa em casa, sempre tinha alguém que adoecia, sempre tinha uma revelação do Espírito Santo, que esse Espírito Santo dá vontade de moer a cara dele, muitas vezes. Não, imagina. Revela tudo. Revela tudo, infeliz. E aí... Só em outros lugares que não revela. Não tem mais jeito, eu vou ter que firmar. Rapaz. Aí eu me recordo que uma vez, uma irmã minha veio morar comigo em casa. E aí a gente estava assistindo. Eu gostava muito de assistir acho que eu não lembro aquele programa. Eu sei que ia muitos cantores sertanejos, sabe? E eu gostava muito de assistir. Aí ia. Qual era eu acho que era em qual canal? Sábado, se eu não me engano, era no sábado. Cara, não lembro agora, velho. Nem lembro do apresentador mais. Ah, tá. Não lembro quem era. Mas eu me recordo. Pode falar, Wanderson. Não, dependendo de qual canal, eu poderia chutar aqui qual era também. Pois é, agora. Eu não sei se era domingo, não sei se era o Faustão, eu não lembro, cara, agora. Eu sei que eu não podia assistir televisão porque é pecado. E então ia passar Claudinho e Bochecha. E eu adorava essa dupla. Puxa, ia passar Claudinho e Bochecha, eu naquele desespero, querendo ver, eu querendo assistir. E a minha irmã falou assim para mim: se você sentar aqui no sofá para assistir, eu vou contar, eu vou te dedar na igreja. Falei, cara, mas só um pouquinho. Nossa! E ficava naquela angústia. Cara, e no jogo, e quando tava passando o jogo do Santos, meu amigo? Nossa! A angústia, cara. Para mim assistir o jogo era terrível. Era uma desgraça interna. E nesse dia eu falei, não, eu vou assistir. Sentei e assisti. Eu falei, se não for para mim assistir, falei para minha irmã, a televisão então vai queimar. Falei num tom de deboche. Rapaz, quando eu falo isso, a televisão ficou preta. Não acredito. Cara, mas sério? eu dei um salto nesse sofá. Sério,
cara, sério. Eu Caraca. dei um salto nesse sofá e olha, aquele dia eu fiquei com medo. Aí meu marido chegou em casa e para mim falar para ele, eu estava assistindo e o trem queimou. Aí porque senão eu ia Meu falar, então quer caramba. dizer que você tá se desviando, né? Falei, caramba, e agora, né? Aí ele chegou, falei, vou falar, não tem jeito. Falei, eu estava assistindo aí. Mas assistindo televisão? Ué, mas você não é crente? Falei, só um Uhum. pouquinho. E aconteceu de queimar a televisão. Acho que foi castigo de Deus. Veja aí o que aconteceu. Aí ele pegou a televisão, levou no É, concerto. Chegou lá, o cara botou a televisão na tomada, pegou a mardita. A televisão pegou. Nossa, rapaz. Que situação. Que é A televisão isso? pegou, Wanderson. Eu Aí ele acredito. falou. Aí o técnico falou assim: você faz o seguinte, você quer que eu arrumo um eletricista para você? Ou para o meu marido? Eu levo, eu mando ele lá e ele vai ver a fiação, se tem alguma coisa na fiação, algum contato, mau contato lá. Uhum. Beleza, então. Mas aí você leva a televisão, porque a televisão não tem nada, rapaz. A televisão tá ótima. Ele levou a televisão de volta, tal, chegamos lá e fomos atrás desse eletricista. O eletricista foi lá, olhou a fiação, tirou aquela negócio da tomada lá e fez tudo. Não, tá tudo normal aqui. E eu com o olho desse tamanho, né, de medo. Falei, Imagina. caramba, isso é coisa do Deus mesmo. Uhum. Aí, rapaz, ele falou assim, pode colocar a televisão aí. Colocou a televisão, Wanderson, ela não pegou. Ela Que isso, mano? não pegou. Estranho, Aí né? ele falou, vou fazer o seguinte, então. O cara falou, essa televisão ela é muito boa. Se você quiser vender ela, aí você me vende e compra outra. Falei, tudo bem, então. Aí vendeu a televisão, a gente comprou outra televisão, voltou a funcionar. Aí a minha irmã olhou para mim e falou: se você sentar na frente dessa televisão, eu te mato. Porque você vai queimar a televisão. Você vai queimar essa televisão novo. Deus está Imagina. te castigando e você não toma vergonha na sua cara. Falei, E cara, aquilo mas ficava na puxa cabeça vida. mesmo, Aí né, Lindy? passou. Eu entrei, me consertei. Sabe aqueles caras que Nossa. pega aquele chicote e fica batendo na costa? Assim, eu fazia isso direto. Não assim, não estou falando Imagina. literalmente, não batia, não. Mas eu Sim, sim. fazia 3 dias de jejum. E Meu, esses se 3 dias, a martirizava. madrugada inteira, orando e chorando. Meu Deus, perdoa, Senhor, me perdoa, eu não quis fazer isso, mas quis sim, lógico. E aquela Nossa. lamúria, cara. 3 dias de jejum. Sabe o que é 3 dias? Sexta, Sim, sim, sei sábado como é que e é. domingo. Você já passou por isso, né? Nossa. Pois é, se Já, martirizando. já. Aí passou tudo, Deus Querendo me uma perdoou, resposta tá divina. ótimo. Exato. Mas no fim de todo esse martírio, Deus já me perdoou, tá ótimo. Nunca mais eu faço um negócio desse. Agora, não faço. Uhum. Ok. Sei, né? Passa-se alguns meses. Passa-se alguns meses, campeonato, né, de futebol. O Santos Torcedora no topo. santista. Aqui, sim. Rapaz, aquilo me dava urticária quando o Santos ia jogar. Era uma Nossa. luta. E Deus e o diabo falava, vai lá assistir um pouquinho. E Deus falava, não. O diabo É assim vai, não mesmo. tem nada a ver. E Deus vai sim. Vai. Deus É falava, o vai anjinho e o assistir. capetinha do outro lado. Isso. Daqui a pouco, rapaz, quando eu ouvi um gol do Santos, o diabo falou mais alto. Eu pulei nesse Nossa. sofá e comecei a assistir. A minha irmã Nossa. Não falou: se aguentou. essa televisão queimar, agora eu vou arrebentar a sua cara. Você acredita que a maldita da televisão queimou? Caraca, não acredito não. Nossa. Sério? Sério, cara. Foi aí que a maldita da religião me pegou pela perna.
Meu caramba. Foi aí que Que. eu me convenci de que não, eu preciso parar e eu preciso entrar nessa, porque eu preciso parar com isso. Aí foi onde eu Meu me caramba. conscientizei, Com né? muitas aspas, né? Entrei na escravidão, entrei na escravidão de pé, com as duas Meu. patas, como diz o outro. Entrei e lá fiquei. Aí, rapaz, era vigília, eu ia na marra, porque tinha que participar. Porque Uhum. para se batizar, você tinha que. E vai daqui, vai dali, e chegava lá, e eu desesperava, porque eu medo desse Deus. E eu pensava, se eu me Nossa. batizar, aí eu tenho certeza que eu não vou errar mais. Eu vou ficar consciente de que eu não vou errar mais. Aí, ok, aí não chegava o maldito desse batismo, demorava feita gota. E eu, minha nossa, mas Nossa. cadê esse batismo? E aquele medo, aquele medo. Chegou o dia do batismo. É. Ai, que desespero. Pensei comigo, agora eu morri. Uma parte minha morreu. Aí fui, entrei no ônibus, que eles vão para aquele rio lá, né? Sim, Cheguei sim, lá, sim. chegou a minha vez. Chegou a minha vez de batizar. Eu, coração Nossa. partido, pensando, eu estou me destruindo. Mas é necessário, Caraca. para não desgraçar com coisas na minha vida. Meu Caí na caramba. água, cara. Caí na água, Meu. batizei, Em nome do Pai, do né? E Filho e do Espírito Santo. mas aquele conflito interno, eu xingava ao mesmo tempo, não, Senhor, me perdoa. Tipo assim, praga dos infernos, olha onde eu tô, que maldição que eu tô fazendo na minha vida. Na mesma hora, meu Deus, me perdoa, não é isso, não é isso. Sabe, era muito conflitante. Nossa, Aí imagino. passou alguns anos, eles já começaram a me chamar para fazer primeira parte e tal, e eu comecei a entrar de vez naquilo. Quando Nossa. você está no banco ali, só de membro, Wanderson, é uma coisa, é mil maravilhas, mas quando você entra Agora, quando nesse você é meio, obreira, aí você começa a ver umas coisas bem estranhas. Você fala, mas eu te escuta, entendo. aqui é Deus ou é o diabo? Quem Uhum. reina aqui? Uhum. Aí eu conheci uma senhora, comecei a conhecer as obreiras, né, as anciãs da igreja, né? Uhum. Embora essa igreja que eu estava, a IPDA, ela não chama de ancião, né? Não é ancião. Mas eu falo, né, para distinguir. Sim. Então, eu conheci ela, me orientava muito e tal. E uma vez, eu fiquei Tu só, sabendo vi... de tu só uma vivia de senhora, de saia, uma então, irmã. Lindy. Rapaz, eu tinha que botar saia. Saia, uma coisa que eu sempre odiei. Sandalinha no pé, Nossa. outra coisa que eu odiava. Eu Porque odiava. não pode Pensa salto que eu alto lá era na uma IPDA, né? menina. Não, tem só, parece que é 3 centímetros, se eu não me engano, até 3 centímetros só. Nossa, E imagina. pensa numa pessoa que veio onde eu vim, porque eu ajudava meu pai a domar cavalo. Depois, eu fui treinar para rodeio na Uhum. categoria cutiano. E aí você pensa, uma pessoa dessa tentando ser uma patricinha, vamos dizer, Nossa. né? Aquelas roupas social, aquelas sainhas aqui, com a manguinha até aqui, a saia, 4 dedos abaixo do joelho, aquela sandália. Rapaz, aquilo era tortura para mim. E eu, Nossa. agora, a minha filha, ela, quando eu falo para minha filha alguma, né, sobre essas experiências minhas, ela fala assim, mãe, então é por isso que eu não entendia você. A gente ia para a igreja, quando voltava, você só faltava chutar as latas de lixo na rua, eu não sabia o porquê. Você saía nervosa. Falei, lógico, para mim aquilo ali era uma tortura. Quando falava tem que ir na igreja, era uma tortura. Nossa, Aí eu imagina. sei, rapaz, que
surgiu uma ideia, uma ideia não, surgiu um boato lá, um boato, né? Uma verdade, Uhum. que o pastor tinha um caso com a ovelha da igreja, um Te membro da entendo. igreja. E, Uhum. a mulher dele tinha um caso com o marido dela. Eu falei, imagine, gente, que é isso? Peraí, deixa eu ver se eu Imagine, é entendi. O pastor tinha um caso com a ovelha e o marido dessa ovelha tinha um caso com a esposa do pastor? Como é que é? Eu não entendi. exatamente. É isso mesmo. Que doideira, hein? Muita doideira. Aí um dia vou e descubro. Nossa. A minha casa caiu, porque você tem o seu pastor, o seu presbítero, como se fosse ali uma santidade. Meu, e o O pior é que é cara, isso quando ele mesmo. ia orar, o fogo caía do céu. Falei, mas Rapaz. que diabo é isso que está acontecendo aqui? Aí um dia, ele puniu uma irmãzinha, que ela era, já estava entrando, já era quase idosa, e puniu ela, porque ela foi no postinho Uhum. marcar uma consulta, e ela ia fazer a primeira parte. E ela chegou atrasada. Ele puniu Ué, ela. Falou, a irmã tá de banco um nossa. mês. Meu. Aquilo me revoltou. Aí eu fui lá falar com ele. Falei, olha, irmão, o irmão puniu a irmã, esqueci o nome dela agora. Só Uhum. porque ela foi no postinho marcar uma consulta e chegou atrasada? Sim, não é uma obreira, ela tem que ter a responsabilidade de Deus. Eu falei, o Nossa. irmão não está tendo responsabilidade de Deus? Como assim? Falei, não, porque Hum. você tem um caso com a fulana. Você está endemoniada. Falei, não, não estou endemoniada, não. Eu vi com os meus olhos. Ninguém falou. E não é só eu Você que estou sabendo, a enfrentou? igreja inteira está sabendo. O senhor, Tu enfrentou? eu enfrentei ele. Nossa. Paz, eu enfrentei e a coisa não ficou boa pro meu lado, não. Ficou Meu, boa pro meu cara, lado, porque, não. Esse homem porque tu tava gritava, tocando no ungido tira de esse Deus também, demônio né? daqui. Exato. Tira esse demônio daqui, ela está endemoniada, ela está endemoniada. E aí ele começou a falar umas coisas lá para mim, e eu falei, eu tenho certeza e eu tenho provas. Aí ele partiu para cima Nossa. de mim e eu parti para cima dele. Aí eu peguei uma cadeira que tinha. Falei, mas vou rachar a É, cabeça dele aqui. Aí as criado irmãs junto obreiras com o já pai. subiu correndo. É. Aí a irmã, tem as obreiras lá, subiu a escada correndo para ver o que grito que era eu. Mãe que era a mais novinha, né, da turma. Mas, irmã, o que está Aham. acontecendo? Falei, eu vim aqui reclamar que ele puniu a irmã, mas ele não vai se punir porque ele trai a mulher dele, ele está traindo a igreja, ele é um adúltero. E ele tira esse demônio daqui, tira esse demônio daqui, aí um irmão arrastou por um braço, a outra arrastou para o outro, e ele gritava, me dá sua carteirinha que eu vou te punir. Falei, não, minha carteirinha você não vai pegar. Mas mesmo assim, ele me puniu. Fiquei punida por Nossa. acho que enquanto ele estava lá, eu não voltei às minhas obrigações lá de tomar ceia, essas coisas lá. E ele, toda vez que ele subia no púlpito, ele me cutucava. Porque aqui, meus irmãos, tem uma irmã que ela é usada pelo demônio. Então ela acusa as pessoas. Mas Deus vai punir ela. Deus vai punir. Eu lá no banco, bem sabendo que era eu. Aí um belo dia Nossa, ele Lídia. saiu, porque é assim, né, Wanderson? Os presbíteros eles trocam de igreja, né? Vai para Sim, outro sim. estado e tal. E aí Uhum. trocaram ele foi para outro estado. Aí depois de mais ou menos, acho que uns 2 meses, se não me falha a memória, aí fiquei sabendo que em um dessas trajetórias dele para pregar em outra cidade, distrito, né? Aí ele teve um acidente de carro e partiu. Foi embora. E morreu. Morreu.
Deus puniu ele, então, né? Porque, querendo ou não, né? Ele, rapaz, é cada um que a gente vê. Ele pediu. Você vê, né? Aí Nossa. hoje a gente vê que tem nada a ver a coisa, Mas, né? mas E Lindy, tá me ouvindo, Lindy? eu estou, pode falar, Wanderson. Ah, tá, tranquilo. Antes de tu continuar aqui, eu quero dar boa noite aos amigos que estão chegando aqui também. Ao Arne Saknussen, que mandou 7,77. Mudou, Arne? Antes era 6,66 o número da besta. Valeu, obrigado, meu querido Arne, aí pelo alavancamento do canal, impulsionamento do canal. Boa tarde ao Nietzsche, Boladão também que tá aí. Boa tarde aí a Vênus também, que também está por aí. O Fernando, boa tarde, meu querido. A Cláudia Salles, boa tarde. Tudo bem, Cláudia? Espero que você esteja muito bem. Ao Mariotti também que está aqui, boa tarde, meu querido Mariotti. Né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos vocês que estão chegando aí, pessoal. Né? Ao Tasso e ao Paulo Barreto. Boa tarde, pessoal. A todos vocês que chegaram aí. Mas, Lindy, tu ia continuar falando aí alguma coisa? Eu te interrompi. O que tu ia falar aí nessa parte aí? Eu ia passar para outro episódio. Aham. Mas dentro da Esse IPDA ou ainda dentro em outra igreja? não, na realidade, eu fui direto para a IPDA. Toda a minha experiência foi dentro da IPDA. Eu Nossa. não tive a oportunidade de ir para a Assembleia, não. Uhum. Passava nessas igrejas, às vezes, né? E sabia muita Aham. coisa, sei muita coisa delas, porque tem família minha que é. A minha família é batista, assembleiano, então tem vários, né? Hoje tem Uhum. até um bandista. Virou uma mescla Então, religiosa, né? Várias religiões ali exatamente, juntas agora. exatamente. Inclusive, até papai de ação, hoje ele é da neopentecostal também. Ele O caiu no seu pai golpe que era também. treinador de futebol? Infelizmente, Nossa, papai caiu. caiu no conto do E vigário. caiu no conto dos pastores, dos vigários. Infelizmente. Meu, É. infelizmente. Mas, Lindy, então é por isso que tu ouvia muito esse negócio de Deus vai tocar no que você mais ama. Porque a IPDA tem essas besteiras que eles falam bastante, né? Tipo assim, quando eu era lá do cristianismo, eu sempre falava assim: esse pessoal da IPDA fala um monte de merda pela boca, diz que Deus está falando alguma coisa, mas Deus não fala nada. Né? Aí, tipo, qualquer coisinha é uma revelação. Qualquer coisinha que acontece, se ele estiver triste, eles chegam lá e dão uma revelação. Se ele estiver muito alegre, eles chegam lá e te dão uma revelação. O culto deles, a maioria, só é revelação. Não tem pregação da palavra de Deus. Eu tacava pau na IPDA, porque eu não gostava, não. Entende? Porque não tinha uma espécie de teologia, não tinha uma espécie de ensinamento bíblico mais apurado. E eu falava, ó, né, de forma alguma, não sei se no teu tempo tinha, né, mas até hoje, até onde eu sei, não tem essas coisas, né, dentro da IPDA, um ensinamento mais apurado, apesar de ser tudo pseudo, tudo farsa, mas eles preferem a farsa da revelação, né, do que a farsa do ensinamento ali do religioso, né. Exatamente, não tem a IPDA, não sei hoje, mas quando eu entrei, não tinha teologia, era proibido. Aham. Você tinha que ouvir ali o líder, né? Que hoje, Wanderson, eu analisando esse cara, esse líder, eu vejo que ele era um narcisista, um psicopata. Nossa, imagino. Porque, ai, olha, tinha uma cartilha, tinha um livretinho. Ali tinha, se não me falha a memória, tinha cento e poucas doutrinas ali, mandamento ali, regras, Era o, aliás, era o que você tinha RI, que seguir. RI.
Era o RI, O né? RI, Regulamento interno? você tinha que seguir aquilo, porque senão você era punido. Um É dos isso mesmo. absurdos que tinha Hum. era, vamos supor, se você tivesse doente na sua casa, a mulher tivesse doente em casa, você não poderia chamar o vizinho, só está o vizinho ali e eu. Não, você não podia. Uhum. Você não podia entrar no carro com o vizinho, porque senão você era punida. Você não poderia usar vermelho, porque senão você era punida. Você não podia andar de bicicleta. Wanderson, não podia andar de bicicleta, Ir pra praia. certo? Não podia para praia. Eu acho que nem pode, não sei, hoje em dia ainda. Que ainda continua Nossa. esse negócio aí, esse regulamento interno. Não sei como que está hoje. Eu acho que o neto dele, quem entrou lá para dirigir hoje, mudou um pouco, né? Porque era Uhum. tão, essas doutrinas eram tão, é, era uma desgraça para a vida da pessoa, que feria até era contra a lei, né? Então eu acho que ele Uhum. deve ter consertado tudo isso aí. Ó, você não poderia ir para a faculdade, porque na faculdade usava calça comprida, Wanderson. Ou seja, se você quisesse estudar, quisesse ir para a faculdade, você tinha que quebrar o regulamento interno e ir para a Tu, fa- faculdade. tu falou uma coisa aí. Uma vez eu acho que foi a minha primeira experiência de emprego com 18 anos de idade. Eu estava em um RH lá do estado do Amazonas. Até me lembro o nome do RH, RH Amazonas. A gente estava no processo seletivo para entrar, eu acredito, não, no Tropical Recursos Humanos, me lembro agora, para entrar numa empresa chamada Samsung Uhum. Electronics lá. Aí tinha uma menina lá, uma moça, acho que ela tinha 18 ou 19 anos de idade, que era a primeira experiência dela no trabalho. Aí a moça recrutadora perguntou assim: vocês têm alguma dúvida e tal, essas coisas? Aí a moça levantou a mão, né? Aí eu já saquei logo que ela era da Deus e Amor por causa das vestimentas, do coque. Aí ela perguntou assim: fulana de tal, não lembro o nome da recrutadora, eu posso usar saia no trabalho? Aí ela depende do setor que você vai trabalhar, tá bom? Porque querendo ou não, a Samsung, ela quer que as pessoas vão de calça por questão de segurança e tudo mais, da empresa, né? Aí tinha duas pessoas lá, duas meninas, não, um rapaz e essa menina. Aí a Samsung também trabalhava dia de sábado, porque tinha muitas horas extras. Aí essa menina da Deus e Amor, ela não ficou, por causa que ela conversou lá com a recrutadora, porque ela não podia usar calça. E o rapaz da Adventista também não ficou, porque trabalhava dia de sábado, horas extras. Lógico que não era obrigado, mas a empresa também avaliava para a futura contratação. Aí, cara, para você ver, né, Lindy, como a religião faz com que as pessoas percam boas oportunidades na vida, porque eles enfiam goela abaixo uma doutrina que, cara, é só na cabeça deles, né? Essa doutrina aí de só esse RE aí, né, foi do Davi Miranda, o falecido Davi Miranda, que colocou, né? Sim, Nossa, cara. exatamente. Foi ele que colocou esses regulamentos internos. Então você vê que a pessoa tem uma certa psicopatia, né? O cara é muito louco. E eu me recordo Uhum. que uma vez ele disse assim, que as pessoas que morriam de infarto é porque o diabo ele vinha, enfiava a mão embaixo do coração da pessoa e exprimia. Ó, você vê, né? Aí você veja só, Anderson, como foi que ele morreu? De infarto. Infarto. Morreu de Uhum. infarto. Então você vê Isso. como que é a coisa. Olha, eu vou falar bem a realidade, Anderson. Esse ser, ele desgraçou com a vida de muita gente. Ele destruiu muita família. Eu Sim, eu lembro sei, eu muito sei. bem.
Eu lembro muito bem de um casal que chegou lá, esse casal, essa história eu nunca mais vou esquecer. Uhum. Chegou um senhor e uma senhora que já de idoso, ele na cadeira de rodas e ela cuidava dele. Eu acho que tinha ali, tinha muitos anos de convivência ali, tipo mais de 20 anos, né? E aí os dois queriam aceitar Jesus e tal, e ele perguntou se eles eram casados, já para mandar eles lá para, né, que aí assinavam um livro lá e eles iam vir sempre na igreja até fazer todos os trâmites ali para se batizar. Certo. Aí ela falou que não, ela não era casada, os dois não eram casados. Falou, então Uhum. a irmã não pode batizar. Se ela quiser batizar, vai ter que cada um para um lado. Ela falou, não, mas eu não posso, porque eu cuido dele. Não, mas a partir de hoje quem vai cuidar vai ser Deus, vai ser Jesus. Não, irmão, mas é que ele é cadeirante e eu preciso a ele, ele não tem ninguém, os filhos moram longe, moram em outro estado. A irmã prefere o quê? A irmã prefere ir para o inferno ou cuidar do seu esposo? Cara, aquilo me cortou o coração. Meu Aí ela caraca. disse: não, eu não quero ir para o inferno, irmão, mas também não quero abandonar o meu marido. Tem casa de repouso. Casa de repouso, eles cuidam Nossa. muito bem. A irmã tem que pensar na salvação sua e do seu esposo. Nossa. Wanderson do céu. Não, até tu falando Eu me deu uma fiquei, certa eu engoli, revolta agora. eu engoli em seco. Falei, caramba, ele não vai fazer isso. Eu acho que. Porque está escrito. Está escrito lá. Que Deus não aceita. Esqueci lá como é que é o nome lá do que ele falou agora, não me lembro. Que Deus não aceitava os dois não casados. Ou então, porque ela não podia casar, porque ela já tinha sido casada no passado e ele já Sim. tinha sido Era, casado também. os dois Então não cometem adultério, poderia. diz a Bíblia. Sim, eles estavam em sério, né? Entre aspas, Uhum. eram amigados. Cara, aquilo partiu meu coração, pois ele não deu chance. Ele destruiu aquelas duas vidas, Wanderson. Ele destruiu aquelas duas vidas. Então, cara, é um cara que é não, eu não falo ser humano, não. Hoje eu olho para ele e eu falo que ele é um monstro. E eu já fui muito repreendida pela minha família. Não, Sim, mas imagino. de um ano para cá, mamãe começou a abrir os olhos, né, para a religião. Mas eu já fui muito assim chamada a atenção por conta de dizer que ele era um tipo de um psicopata. Ele era um monstro, porque ele destruiu muitas vidas e realmente destruiu. Aí teve um caso Nossa. também na IPDA que a funcionária dele, ele tinha uma funcionária que cuidava dos filhos dele quando era criança, Uhum. né? E ela contava que ela tinha visto a mulher dele grávida, depois o nascimento dos filhos, e ela ali tudo. Aí quando foi um dia, ela jovem, né, rebelde, entre aspas, aí saiu com Uhum. alguém lá e ela acabou engravidando. E quando ela engravida, ele chega nela, o Miranda chega nela, o líder chegou nela e falou: olha, é o seguinte, aqui você não fica mais, porque você é um mau exemplo para minhas filhas. Ah, mas eu não tenho para onde ir, Nossa. se vira. Ela disse que Isso lá praticamente no, foi empurrada na isso casa lá no dele. Brás. Exatamente, na casa Nossa. dele. Aí ela disse Na que casa. saiu, uma mão na frente, outra atrás, foi para a igreja e ela disse que dormia lá nos bancos da igreja. Aí surgiu uma oportunidade para ela vir, para ela ir para o interior, que é onde eu moro hoje. E aí ela disse que teve o filho dela e tal. Ó, infelizmente o menino nasceu até com um problema. E aí ela, nessa época que eu conheci ela, ela já era idosa já. Eu tinha ela como se fosse uma mãe. Mamãe está longe, né? Então mora em outro estado, então ela me dava muitos Uhum. conselhos.
Inclusive, Wanderson, ela me dava conselho, sabe como? De não seguir a fundo o RI. Com certeza. Ela dizia para mim, siga o seu coração. E nunca se Incrível, né? envolva nessa sujeiraiada que tem aqui dentro. Nunca se envolva. E nessa época, ela estava meio que passando mal e tal. E aí ela foi. A gente pegava muito no pé dela para ela ir no médico. Ela era muito pobre e tinha a hora da oferta, Anderson. A hora da oferta, nos dízimos, a oferta das ofertas, né? Então, os membros eram obrigados a. No dízimo, você era obrigado a dar uma oferta também. E era estipulado o valor da oferta. Naquela época, menos de R$50 não podia, era de R$50 para cima. Isso já faz uns anos atrás. Eles estipulavam? Então, mais de 10 anos atrás, estipulavam. Vamos dizer que hoje era assim. Eram R$100 hoje. Vamos dizer. E aí, isso os membros. O membro tomava ceia, ou seja, você estaria pagando a Santa Ceia, tá? Era uma espécie de pagamento. Você estava pagando para ceiar. Porque se Deus voltasse e você não tivesse ceiado, você, infelizmente, ia para o inferno, né? Ou então você seria punido. Não tomou ceia por quê, irmã? Ah, não tinha dinheiro. Ah, então vai ser punida. Até Deus te dar a oportunidade de te dar o dinheiro e você vir devolver à igreja. Porque isso pertence a Deus, não é seu. Dá Aí uma o que raiva, acontece? Né? Nossa Senhora! E aí ela pegava, era dinheiro do gás esse dia, eu lembro muito bem, que a gente era muito, muito pressionado para dar oferta. E aí ela falou para mim assim, eu tô com... foi lá na frente, o presbítero disse assim, ó, você que tá com dinheiro aí, ó, tem dinheiro, você vai pagar a sua energia, vai pagar, você tem o gás, dinheiro do gás, tem o dinheiro da água, de você pagar, dinheiro do seu aluguel, tira esse dinheiro, devolve esse dinheiro para Deus que ele vai te devolver em dobro. Ela falou, eu tô com o dinheiro do gás. E eu tenho fé que Deus vai me dar em dobro. Ela doou esse dinheiro, Wanderson. Ela doou esse dinheiro. Nossa, Deus não devolveu, não. Ela ficou sem comida. Ela e o filho. E aí ela chegava, às vezes ela pegava o dinheiro de pagar a luz, de pagar a água. E aí ela chegava na igreja e ela pedia, porque é uma casa de instituição. E ela era obreira, ela limpava a igreja, né? Além dela fazer ainda o culto, ela ainda limpava, fazia toda a limpeza da igreja. Aí ela pediu o dinheiro, falou, eu preciso pagar a minha luz que foi cortada, e será que o irmão não tem como? Olha, irmã, não tem. Não tem, porque a gente tem que pagar a água, tem que pagar a luz aqui também, tem um aluguel, eles começam toda aquela, né? Não dá, porque assim, sabe? Aí você olha lá, uma puta de um carrão lá parado, estacionado. E um infeliz, quando ele chegou na igreja, chegou com a mão na frente ou para trás. Mas ok. Aí, Wanderson, para importar, eu e o meu marido, a gente sempre pagava a conta dela. Para ela não ficar no escuro, para sem água, para ela ter comida. E a gente sempre estava ali ajudando ela, mas a igreja nunca ajudou com nada. Nossa. Aí, quando ela adoeceu, ela não teve jeito mesmo, aí forçaram ela a ir na igreja, no médico, tudo, ela foi no médico, chegou lá, as outras obreiras levaram ela e tal, chegou lá, ela foi diagnosticada com câncer no seio. Aí, esse dia, eu demorei muito para ir na igreja, daí, acho que um mês sem ir na igreja. Para mim era libertação quando eu não ia. Aí tinha que ir, né? Imagina. Porque não tinha outro jeito. Se eu faltasse, tinha a irmã da igreja que vinha na porta da minha casa, tá? Vinha na porta da minha casa, tá? Eu tinha que ir para a igreja, porque senão Deus ia começar a me punir. Pesar a mão, aí eu voltava para a igreja. Pesa a mão.
Aí nesse dia eu volto para a igreja e aí ela contou que ela estava com câncer no seio e pediu para me ligar para a casa do Miranda para falar com ele Uhum. ou com a esposa ou as filhas. Eu imediatamente, né, comecei a ligar, liguei no programa de rádio, aí deixei recado, liguei um dia na igreja e falei, olha, eu gostaria de falar com alguém aí, o missionário da Miranda, ou a Leia, ou Débora, Davi, qualquer um, Daniel, a irmã Ireni, porque a irmã fulana de tal, ela adquiriu um câncer, a irmã Jacira adquiriu um câncer de seio, e ela pede ajuda de vocês. Ela queria fazer o tratamento aí, ela não tem condição. Então, Nossa. diz para eles ligarem, entrar em contato com a IPDA da cidade X, que é onde eu moro, né? Aonde ela Uhum. morava também. Certo. E não recebi resposta nenhuma. Eu fiz o diabo para falar com eles. Mas eu não recebi Nossa. uma resposta. Aí, como eu ficava naquela de eu ia para a igreja e às vezes me dava nos nervos e eu queria paz, eu não ia. Fiquei um bom tempo sem ir na igreja e tal. Uhum. Quando eu cheguei lá, Wander, eu recebi uma notícia muito ruim. A irmã Jacira tinha Nossa. partido. Ficou Caraca. internada Nossa. por uma semana e ela não aguentou e se foi. Nossa, aquilo para mim foi um tiro na alma, sabe? Sim, até Aí eu imagino. tinha uma irmã lá que ela foi contar para mim como que foi. Ela disse, olha, ela adoeceu, a gente levou ela no hospital, ela ficou internada, pediu pro presbítero ir lá orar por ela, ele não foi. Quando foi no outro dia, ela pediu de novo, ele não foi, porque ela sabia que ela estava morrendo, ele não foi. Aí as irmãs da igreja Assembleia que ia lá orar por ela. E o dia que ela faleceu, não quis ir lá assinar, porque como ela era evangélica e tinha uma denominação, né? Ela Sim. frequentava, tinha Uhum. carteirinha e tudo. Então, se ela não tem família, não tem ninguém, então a obrigação é da igreja, né? É do pastor, é do Sim. presbítero que está ali. Uhum. Ele tinha que assinar para liberar o corpo. E ele disse que ele não quis ir. Ele não foi. Meu. Olha, tem que liberar o corpo, tem que liberar o corpo da irmã Jacira. Ah, agora não dá porque eu não tenho tempo. Não tinha Não tem tempo. tempo. Nossa, Aí, imagino. sim. Aí, quando foi à tardezinha, uma irmã da igreja Congregação chegou lá na igreja, falou para ele: se o senhor não liberar o corpo dela agora, eu vou chamar a polícia para você. Aí disse que ele, Nossa. na hora, pegou o palitozinho imundo e foi para o hospital liberar o corpo. Aí falou: bom, agora a gente tem que fazer o velório, como a gente não tem condição, e a igreja é uma instituição, a gente faz o velório dela aqui. Ele falou: de jeito nenhum, eu não aceito. Oh, mas irmão, não tem aonde fazer, a gente não tem dinheiro para pagar, só se o irmão então pagar o velório dela, né? Pagar o enterro, tudo. Não, de jeito nenhum, a igreja não tem condição. Aí Hum. entra em ação de novo, disse a irmã. Ou o senhor faz o velório dela, ou eu aciono a polícia, porque isso é crime. Aí ele Nossa. imediatamente deixou fazer tudo lá, mas olha, a partir desse dia, rapaz, eu fiquei assim muito chocada Eu mesmo. acredito. Daí me convidaram para me fazer programa de rádio. Uhum. Aí eu fui para fazer programa de rádio, então eu era locutora lá, e quando foi um dia, eu descubro que a rádio era pirata. Falei, caramba, mas espera. Falei, putz, mas espera, então se chega aqui as autoridades, me levava presa. Com certeza. Eu trabalhando num trem legal, cara. Meu Aonde ia caramba. ficar a situação? Rapaz. Eu achando que as coisas estavam tudo legal, né? A rádio pirata.
Falei, puxa vida. Aí foi um dia, antes de eu descobrir isso, quando eu descobri que a rádio era pirata, eu já tinha saído. Uhum. Antes disso, eles descobriram que eu não era casada no papel. Eu estava em Eles não adultério. sabiam? Não sabia. E eu, ó. Lógico, né? Não sabia. Não sabia. Uma lazarenta de uma irmã lá, uma obreira lá, descobriu. Chegou no ouvido do presbítero e falou: olha. Porque você sabe que a igreja é assim, né? Um quer passar a perna no outro, né? E a coisa Normalmente, mais sim. bizarra também que eu vi lá, sim, a coisa mais bizarra que eu vi lá também é o fato de, quando a gente começa a crescer ali dentro, você começa a ser pastor, pastora, começa a trabalhar em programa de rádio, então você começa a ver, a virar estrelinha. Você começa a ser popstar. É isso mesmo. E isso começou a me assustar. Começou muito a me assustar. Porque, às vezes, eu recebia muita ligações para poder, irmã, ora pelo fulano, ora pelo ciclano. Então, você É faz a assim mesmo. oração lá e tá. Coincidentemente, a pessoa fica curada e aí a pessoa começa a confiar na sua oração. Sim, sim. Eu já trabalhei em rádio, eu sei como é que já fui apresentador de programa, eu sei como é que é. Pois é, aí começa a sua vida começa a virar um inferno, porque você não tem Uhum. paz mais. Uhum. Aí, quando você sai de lá da rádio, ou quando você está no culto, aí em volta de você fica aquela multidão, né? Uhum. Tudo te bajulando, pedindo oração, e aquilo muito me Sim. assustava. Eu não gosto disso, cara. Eu não gosto disso. E aí eu falei, Uhum. olha, o quê? Isso aqui não está dando certo, não. Aí um dia o presbítero me chamou lá falou, viu, eu preciso conversar com a irmã. Falei, pela cara dele, falei, alguma coisa aconteceu, acho que ele deve ter descoberto que eu vivo Uhum. em adultério. Aí falou, olha, a mãe é casada? Aparentemente sou. Mas no cartório, no civil, assim, casou na igreja, eu falei, olha, irmão, não. E eu não pretendo, não. Falei, irmão, mas não pode, né? Não pode. Você sabe que aqui é o regulamento, né, da igreja, não pode. Falei, tá, irmão, então o irmão está querendo dizer que eu não vou mais poder fazer o programa de rádio, é isso? Infelizmente, irmão, mas eu falo uma coisa para você. Se eu tivesse duas pessoas responsáveis igual você, eu estaria bem. Pensei comigo, irmão, não precisa. Manda eu embora logo, porque eu não quero ficar naquela desgrama. Eu não quero mais aquela desgrama. Daí ele falou, Uhum. infelizmente. Falei, não, irmão, pelo amor de Deus, não tem problema, não. Não tem problema. Aí dali eu, como diz outro, eu escapuli. Saí dali. Aí depois eu fui chamada por uma irmã que hoje até hoje eu gosto muito dessa irmã, não esqueci ela de jeito nenhum. Aí me Uhum. convidou para mim fazer programa de rádio com ela era dessa igreja também. Falei, olha, Uhum. mas você sabe que eu não sou casada e eu não pretendo, né? Eu vivo em Uhum. adultério. Eu sou uma adúltera ali falando contigo. Ela falou, não tem problema. Mas aos olhos de Deus Entre você é outra... casada, porque. É, pois é. Falei, tá bom, então vamos. Aí eu Uhum. fazia ali o programa de rádio, mas eu ficava muito mais no recebendo ligação, né? Das Entendi. pessoas ali que estavam precisando de auxílio Uhum. e tal. Mas, Anderson, eu vou te dizer uma coisa, rapaz do céu. Ali você vê o inferno. Olha, era cada caso que chegava para mim, que era de. Eu saía dali me arrastando, de Nossa. triste, de detonada com aqueles casos. Era caso de pastor que mexia com a ovelha, que a ovelha era de menor.
Era Uhum. a mulher que teve um caso com o pastor e agora o pastor virou as costas para ela e ainda, como é que fala? Botou o nome dela ao Léo, né? Nossa, E olha, era coisa bizarra, coisas bizarras. imagina, Tinha imagina. caso que eu falava, olha, você precisa procurar a polícia, você precisa ir na delegacia, abrir um boletim de ocorrência, você precisa ir na Uhum. delegacia da mulher. Então, era cada caso que eu falava, gente, igreja não é o céu, igreja é um inferno. É céu, é gostoso para quem está ali no banco, sentadinho ali, só escutando, ouvindo. Mas quando você coloca o pé dentro daquilo ali, é uma sujeira, é ali que é o inferno. Se existisse inferno, é ali dentro. Ali eu vi, olha, o evangelista usando droga, bebendo, fumando, se prostituindo, Uhum. Uhum. né? É isso mesmo. Vários deles se prostituem com homens, estou falando, Sim, sim, os sim. evangelistas, pastores se prostituem com homens. Sim, sim. Então, Nossa. é uma coisa assim que você fala, puxa, e ainda quer pregar, ainda falar coisas bonitas ainda, e tem que ir exigindo que você, coisa que você fala que, não vou seguir, porque isso aqui não tem lógica. Então, é uma Realmente, Lídia, sujeira. tem Me muito lembro uma isso dentro das vez, igrejas. Wanderson, sim, me lembro uma vez que eu ainda era evangélica nessa época, eu fui visitar meus pais no Mato Grosso do Sul, e Uhum. ia ter um pastor, um evangelista. Esse evangelista, para ele, nossa, o fogo caía do céu. E a gente ia no Imagina. culto dele, porque eu era daquelas que eu gostaria, sabe? Eu gostava, sabe de quê? Das revelações. Hum. Eu adorava a Nossa, revelação. Se não tivesse imagina. revelação, eu ia embora, Wanderson. Não prestava. Gostava da revelação. Não, o culto não prestou porque não teve revelação hoje. E esse cara era top, top. Era uma estrela. Uhum. Eita, hoje vai ser o irmão fulano. Nossa, mas o irmão fulano... Ah, eu vou. E aí eu estava na fazenda dos meus pais. Então, não, vamos embora, vamos embora. Fomos para a cidade onde ele estava. Aí chegou lá, o meu cunhado, que é pastor, foi buscar ele no hotel. Uhum. Aí ele chegou lá destruído, porque é um homem de Deus, né? Porque pela postura dele, né? Chegou lá, bateu na porta do quarto quando ele abriu, aquele fedor de maconha, Nossa. Ih, aquele cheiro de erva desgraçado. Ele falou: não, mentira, vem de outro quarto, imagine, que é isso? Não, eu não tô vendo isso. Deus não Mas que faz isso, né? isso? Não, de jeito nenhum. Aí diz que quando ele aparece, o olho vermelho, ele falou: não tô vendo isso, não é mentira, é a minha cabeça. Que isso? Aí diz que aquele fumacê, assim, porque eu acho que ele, quando viu, pegou ele no flagra, né? Aí ele pediu para o meu cunhado entrar e esperar ele, que ele ia tomar banho. Tirar o cheiro de folha queimada, né? Do corpo. Aí foi para lá, disse que demorou nesse banho ainda, e ele falou: não é. Ali com isso, ó, erva santa, é isso mesmo, erva santa. É, Eva Santa, é. Ô, glória. Aí, aí disse que tomou banho, e o meu falou que ele não conseguia olhar na cara dele, nem falar com ele. Ele estava em estado de choque. Ele falou: eu fiquei em estado de choque. Aí Uhum. levou ele para a igreja, chegou, não falou nele, não falou nada para nós na hora. Aí o rapazinho, que eu não vou falar o nome dele, fez aquele encanto de culto. Uma maravilha. Nossa, Lindo de imagina. ver. Eu fui Ô, glória. revelada e fiquei satisfeita. Uma maravilha, Deus falou comigo. Aquela Ô, coisa glória. bonita, falou com todo mundo da igreja. E tudo que ele falou batia certinho. Uhum. Aquela coisa maravilhosa. Chegou todo mundo em casa, né? Aí o meu cunhado falou assim: bom, feliz, satisfeito. Todo mundo, mas um baita culto daquele, glória a Deus, que nossa, a Aleluia. gente ganhou a noite, o dia e a semana inteira.
Então agora vamos conversar. Aí eu já olhei para ele e falei, mas tem uma coisa estranha aí. Aí ele contou a história. Ficamos assim, perplexos. Ficamos Meu caramba. perplexos. Então, esse tipo de coisa, olha, já vi presbítero e evangelista pregando bêbado. Com cheiro de álcool. Falar, mas rapaz, você não tem vergonha, não? Não, cheiro não. Meio que cambaleante. Bêbado mesmo. Falando mole, bêbado mesmo. Nossa. Né? E só a gente que tá ali dentro, no meio, a gente sabe, né, Anderson? Como a gente vê. Sim. E depois você tá sentado no banco assistindo aquele filho da mãe ali, e você olha na cara dele, o cara olha, ordinário, o cara safado. Olha só que tipo. Aquilo fogo caindo, né? Você poder fala, de Deus. Não. O poder de Deus, falando. Aí chegou um momento que eu falei, olha, isso não é para mim mais. Não é para mim mais. Mas quando tu resolveu assim, tipo, virar a chave? Quando foi assim que tu resolveu mesmo virar a chave e dizer, não, já era, não dá, não tem como? Quando eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a estudar a Bíblia. É porque IPDA não estuda, né, Lindy? Não, só fala ali a parte que convém, né? Você pega ali, você fala com Deus, ô Senhor, me dá uma palavra. Aí você abre ali, aí Deus está falando ali, você vai estudar aquela palavra ali, para poder falar no púlpito. Mas você não lê a Bíblia. E se lê, você lê por cima. Aí esse dia eu decidi a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. E eu comecei a ler com outros olhos já, porque eu já estava meio que, né, ali cambaleando ali na presença de Deus, né? E eu comecei a ler. Né? Isso, comecei a ler com outros olhos. Os olhos de estudo mesmo. Um olhar investigativo ali. Rapaz, eu comecei a chorar com aquilo. Nossa. E aí começou aquele conflito. Quando eu ia para a igreja, chegava lá e eu era obrigada a fazer isso, era obrigada a fazer aquilo, porque quando você vira membro mesmo, você é batizado, você é obrigado a fazer a primeira parte, você é obrigado a fazer as funções ali, e eles não te pagam, não. Embora eu não ligasse para aquilo, porque eu estava trabalhando para Deus. Ou seja, você trabalha para Deus, você adquire um tijolinho lá no céu. É, tipo isso. E eu tinha prazer, entre aspas, de trabalhar para Deus, porque eu odiava a casa de Deus. Mas, enfim. Aí tinha, às vezes, fazer aquelas... Eu tinha que sair de casa, cara. Às vezes é domingo, às vezes um dia que eu queria descansar, eu tinha que ir para a igreja. Então, eu ia para a igreja e ia xingando. Voltava, mas xingando. Perdi o dia inteiro, perdi a noite naquela porcaria. Que inferno na minha vida. Eu era uma pessoa tão infeliz, cara. Eu era uma pessoa tão infeliz, Wanderson, que eu comecei a adoecer. Eu adoeci, cara. Sabe, assim, internamente, eu não sabia o que eu tinha. Era aquele peso, aquela coisa, aquele desânimo que eu tinha. Então, toda vez que eu ia para a igreja, hoje eu dou risada, mas não era de rir, não. Toda vez que eu ia para a igreja, que eu chegava da igreja, eu me trancava no quarto e eu xingava, eu olhava para cima e xingava a Deus. Dava banana para Deus. Seu excomungado, você vai me matar, seu Lazareno. É isso que você quer me matar? Cara, mas eu não tenho noção do que eu fazia. Eu acredito. E depois, Wanderson, era 3 dias de jejum e oração. Pedir ali para poder me punir, perdão. Sim, porque senão aí vinha aquela coisa, putz, Deus vai matar alguém da minha família. Olha só o que eu estou fazendo. E aí eu fui estudando, fui pesquisando, pesquisando, até que eu cheguei um dia na parte onde Deus matava a criança, rasgava a barriga das grávidas, fazia e ainda levava as meninas, mandava levar as meninas, não importa, bebê, adolescente, criancinha, para ser escrava, né, sexual do lá do povo, soldados, sim. Né? Leva para as suas tendas e toma-as. Falei, mas
Como, né? Não, eu não estou lendo isso, não. Vamos ver tudo direitinho. Vamos voltar. Vamos ler de novo. Talvez é uma parte que eu não estou entendendo, mas realmente era. E eu fui vendo aquelas atrocidades, aquelas coisas. E aí, cara, eu comecei a ter certeza. Falei, não, eu preciso sair disso. Eu preciso sair disso. Não dá, eu preciso sair. E eu comecei, sabe? Aí, quando chegou um momento que eu realmente saí mesmo, vem aquele conflito. Porque você se sente sozinho. Quem vai me cuidar? Quem vai cuidar de mim agora? Eu não tenho Jesus e não tem Deus para cuidar de mim. E agora? O que vai ser de mim? Aquela abstinência. Vem aquela abstinência sabe, de Deus, de Jesus, de santidade ali, daquela divindade. Você quer ter alguma coisa para poder estar do seu lado quando você precisa. Uhum. E um dia, Wanderson, olha só para você ver, essa história eu sempre conto, né? E eu sempre olho para mim e falo, caramba, é bem estranho isso. Mas um dia eu levantei de manhã e eu continuei deitada e comecei a olhar assim para a cortina, ali pensando, puxa, e agora o que eu vou fazer? Sem nada, eu tô me sentindo. Você começa a se sentir um que vazio. Que até então você não tem, você não se conhece, você perdeu a sua identidade, porque o que a igreja neopentecostal e pentecostal faz é roubar a sua identidade. Eles roubam a sua identidade. Então eu estava sem identidade, eu não sabia o que fazer. Aí daqui a pouco, parece que aquela cortina abriu assim uma outra janela e eu vi uma estrada de terra batida, vermelha. E eu sentada, eu vendo eu, sentada em cima de uma mala, desanimada ali. E daqui a pouco, eu comecei a arrastar aquela mala. Eu não levava ela normal, eu arrastava ela, um desânimo total. Aquela estrada de chão que não tinha fim. Aí, daqui a pouco, eu abri a mala e eu comecei a dizer assim, ó, eu sei o que eu sei o que eu preciso fazer. A mala tá pesada porque eu preciso tirar dela a água, o ódio e o rancor que tá tampando o amor. O amor tá embolorado, eu preciso tirar ele. E ali, eu tirava tudo aquilo e começava a limpar tudo aquilo ali que eu estava falando. Comecei a limpar, era uma poeira desgramada que saía dentro daquela mala. Quando eu terminei, eu falei comigo mesmo, falei, é só o amor que vai ficar aqui. Aí eu fechei a mala, quando eu puxei a mala, que eu achei que estava muito pesada, essa mala subiu porque ela estava leve demais. Quando ela ficou leve, que eu comecei a caminhar, eu não caminhei, eu comecei a pular. Eu tô livre, eu tô livre, eu tô livre. E quando eu falava, eu gritava, eu tô livre, eu olhava nas laterais da estrada e conforme eu ia pulando, tinha um monte de fresquinha se desabrochando do lado. E eu, caramba, o que é isso? E eu estava dormindo, eu tentando voltar daquilo. Falei, caramba, que é isso? Quando eu volto, eu estava ali parado, olhando para a janela, para o nada, para a cortina, foi um estalo assim, ó. Não, eu não preciso de mais nada dessas coisas na minha vida. Eu não preciso. Eu vou ser feliz sem isso. Então eu comecei a minha saga ali de encontro comigo mesmo. Não, você não precisa, não precisa. Parti para o espelho. Para poder fazer um espelho ali de terapia, de espelho. E fui a um consenso, como diz o outro. Falei, não, vamos conversar. Olho no olho. Aí sentei diante do espelho e falei, você acredita em quê? Em que você acredita? Ah, sim. Em você mesmo? Ótimo. Então, a partir de hoje, você vai começar a acreditar em você mesmo e ter as suas próprias responsabilidades. Você não tem o diabo mais, você não tem mais nada para poder colocar as suas irresponsabilidades. Você vai ser responsável por seus atos a partir de hoje.
porque você não tem Deus e nem Jesus, porque eles não existem. Então eu comecei essa caminhada. Foi que eu consegui. E aí, quando você sai disso, você passa por uma revolta e você quer mostrar para as pessoas que estão nessa dependência, né, de divinos ali, essa dependência de Deus, você quer mostrar que elas estão erradas. Você não precisa disso, você não precisa, olha, o cristianismo é uma farsa, olha aqui, tá, não é assim, é diferente. Então você quer mostrar. Nossa, você não tem noção. Isso mesmo, Lindy. Besteira que eu fiz. Eu fui na época, estava começando o negócio de Facebook, essas coisas. Cara, você não tem noção do que eu fiz. Eu jogava tudo no Facebook. Tudo, sabe? Mas joga gado. E nossa, eu recebia tanta crítica. Eu tenho uma tia que ela escreveu lá no meu comentário. Ela escreveu assim: você não tem vergonha na sua cara. Você cuspiu no prato que comeu. Seus pais são evangélicos, porque na época meu pai já era evangélico. Seus pais são evangélicos, você não tem vergonha na cara de fazer uma coisa dessa? De rejeitar a Deus? Ali todo mundo vendo, porque é Facebook, né? Tava ali nos comentários do que eu tinha colocado. Eu falei, olha, eu não vou bater de frente com a tia, não. Falei, olha, tia, é isso que eu escolhi. Sabe o que eu te amo? Mas eu não, a partir de hoje, vou retornar. Primeiro que eu nunca acreditei nisso. Ali foi pressão psicológica. Hoje eu sou eu. Consegui me libertar disso. Eu consegui me libertar. E a família, nossa, teve uma irmã minha que me ligou e ela disse assim, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Ele vai te jogar no fundo de uma cama. E quando você estiver no fundo de uma cama, com uma doença incurável, você vai lembrar que Deus é Deus. Eu falei, pois ele pode até me matar, porque eu não vou voltar mais. É isso aí mesmo. Tá um Depois dia, que a pessoa se desperta... Quando eu me desviei, pela segunda vez, porque eu não firmava nem a pau, aí mamãe ligou e falou assim, seu pai tá doente. Seu pai tá doente, você se firma, porque Deus pode até punir você com isso. Aí eu voltei ali, pedindo perdão para que Deus curasse papai e tal. Curou. Aí quando eu joguei mesmo no ventilador, que eu não acreditava mais e que eu não queria saber, aí mamãe, uma vez ela falou para mim, ligou para mim e disse assim, seu pai não tá bem. Seu pai não tá bem, pediu para você voltar para a igreja, porque você vê, é um pedido dele, ele não tá bem. Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, eu amo o papai, ele é o meu ídolo, mas se ele tiver que partir, ele vai partir. Tem os médicos para cuidar dele. Leva ele ao médico, veja o que é, aí a gente vai correr atrás da cura, da ciência. Mas eu não vou mais fazer a vontade de ninguém. Hoje eu sou uma pessoa livre. Papai não vai morrer. Como sempre ele diz, eu vou vivendo e achando bom. Ele vai continuar vivendo e achando muito bom. E eu também, aqui do outro lado, vou continuar vivendo e achando muito bom. Aí eu sei que, nossa, a família se irritou completamente. Aí hoje eles estão tentando me engolir. Mas eu sou a ovelha negra da família. Hoje a gente não tem mais normalmente, conflito, né? Ninguém bate de frente comigo. Eu também não fico falando mais. É uma oportunidade. E outra, mamãe já está bem ciente, porque eu sempre, quando eu tinha uma oportunidade, eu ia no grupo da família e ainda vou. E dou uma cutucada lá. Então, mamãe, olha, Wanderson, eu consegui desviar a irmã minha. Eu estou muito feliz por isso. Consegui desvirtuar as 3 bichinhas. Ainda bem, saíram, né, da escravidão. Ainda bem, consegui.
E mamãe, eu consegui abrir os olhos dela. Ela tá bem assim, ela não vai mais em igreja. Ela disse que igreja, para ela pode simplesmente, a casa dela pode ser igreja, Deus está em Sim. qualquer lugar. Falei, é É isso assim que aí, começa. mamãe. É isso aí, né? Ai, Falei, já é um ai, é bom assim. começo. Eu sei que ela não vai nunca dar o braço a Isso. torcer, mas já é um começo. É, já é um Mas eu vou te começo, falar, a exatamente. experiência foi. Sim, a minha experiência no cristianismo foi horrível. Se eu não tivesse tomado essa decisão, Wanderson, provavelmente hoje eu não estaria aqui falando contigo. Eu teria É, entrado eu em acredito. depressão e teria partido, teria morrido. Sim, sim. Porque Infelizmente, né, é Lindy? sim, é um lugar muito pesado, é um lugar muito terrível. Para uns é maravilha, para uns é bom, né? Para quem acredita, para quem não tem aquele conflito interno, não é. Você vai, tá sendo bom? Tá ótimo. Então, maravilha, tá ótimo, né? Parabéns, né? Mas, para mim, parabéns, continue. Mas, para mim, não deu certo. Eu hoje, Wanderson, eu Nem hoje sou pra a mim. pessoa mais feliz do mundo. Eu sou a Liberta, pessoa mais feliz né? do mundo hoje. De um Hoje sim, sistema que te. sim, eu vivo e acho bom. Oprime, né? O sistema religioso te oprime, te rouba a identidade. Você tem que andar, Uhum. você tem que fazer e andar do jeito que eles querem. É Você, isso ó, é mesmo. tipo assim, ó, eu tô sugando a sua vida, tá? Não tem direito a falar nada. Eu sugo a sua vida, eu vou viver a sua vida e você não tem direito a ela. Aqui, quem tem direito aqui da sua vida sou eu, o pastor, tá? Eu vou viver a sua vida. Eu vou mandar na sua É, vida, eu vou mandar na sua família, eu vou mandar em tudo. Você não tem voz ativa para nada, porque você é um nada. É o que eles dizem, né? Uma vez eu estava num culto, o presbítero disse assim: porque nós somos uns vermes na presença de Deus. Falei, caramba, eu não quero ser isso, não. Eu acho que não é bem isso. Né? é. E hoje eu vejo que nós somos, sim, nós somos parte do universo, a nossa vida é um presente. A gente vive, e isso é um presente maravilhoso, né? Se tá ruim, é o caminho, a escolha que a gente escolheu. Ah, tá ruim, eu não quero viver mais. Caramba, conserta seu erro. Volta atrás, veja onde você errou, dá tempo de consertar. Enquanto a gente tem vida, a gente vai consertando os erros, porque a gente erra. Nós não somos, né? A partir do momento em que a gente olha para nós mesmos e fala, puxa, essa caminhada é minha. Então eu tenho que saber o que eu vou escolher. Porque se eu for nesse caminho, vamos ver o que vai dar aqui. Putz, não dá para me enfrentar, não. E aquele ali? Ah, bom, tem umas barreiras ali que dá para me pular. É assim que tem que ser. Você vai fazendo as suas escolhas, né? Tenho Você que vai fazendo as concordar suas com você, escolhas. Erro, realmente. volta e conserta. É Sim, isso mesmo. é assim que funciona. Agora você tá ali, você errou, você, ao invés de consertar, você joga o diabo. Você precisa tomar uma decisão. Você senta e espera Deus tomar a decisão. Às vezes tem oportunidade que passa porque você estava esperando a decisão de Deus. Ou seja, responsabilidade zero consigo mesmo e com a sua caminhada, né? Então, se a gente está vivo, é um presente, a gente ganhou um presente do universo, a gente está vivo, caramba. Então, vamos aproveitar até a última gota disso, né? É Exata, isso hoje. exatamente. Eu costumo dizer, Lindy, que o que nós apresentamos em nossos canais é apenas o outro lado da história, a história que não te contaram, a história que nunca vão te contar dentro de um sistema religioso, a história que você não vai ler em livros cristãos de forma alguma e nem na Bíblia. São pesquisas e pesquisas que nós entendemos desta forma. Eu sei perfeitamente que muitos vão dizer assim, ó, a arqueologia e a ciência e a religião andam de mão dadas.
Mas só que quando você vai realmente estudar tal situação, não tem nem mão dadas, eles são separadas desde o início, desde o começo, porque querendo ou não, é aquilo que eu carrego comigo. É até uma frase, né, que eu falava e descobri há pouco tempo em uma série de TV, TV por assinatura, não, acho que uma série da HBO que eu estava assistindo, que a fé, a religião é fé e a ciência é fatos. Então eu prefiro fatos, né? Mas tem gente que pensa que o nosso intuito aqui é fazer com que as pessoas saiam do sistema religioso, se desconvertam, né? Que abra os olhos deles e sai da igreja. Não, a gente coloca sempre aqui o outro lado da história. A pessoa por si só, ela vai fazer, analisar, pensar, refletir. Aí fala que nem o pessoal da Universal. E eles vão ver que se Deus realmente existe ou não. Aí É eles bem vão analisar, né? isso mesmo. Mas, olha, Lindy, ó, Sim, vai analisar. cara, é incrível, né? Mas fala um pouco do teu canal, Lindy. O que é que você fala lá? O que é que você apresenta, né? Você é uma mulher sensacional, sempre que pode estar aqui com Sim. a gente. Fica à vontade, minha amiga. O meu canal é igual você estava falando aí, Wanderson. Eu recebo muita crítica, geralmente ameaças, mas eu não ligo para isso, não. Eu não tô nem aí, Uhum. não. Então, o nosso canal, o meu canal, o seu, não é para desvirtuar as linhas de Deus. É para as pessoas que estavam presas nesse sistema, querendo sair, assim como eu estava. Wanderson, se naquela época existisse canais assim, igual os nossos, orientando, eu tinha saído assim, Wanderson. Eu tinha conseguido me libertar antes de quase destruir a minha vida, a minha sanidade mental. Né? Uhum. Eu era uma pessoa que eu vivia chorando. Eu era muito triste, eu só vivia me lamentando. Como eu falei, era cheio de doença. Tinha doença, o corpo pesado, aquele vazio. Então, o nosso canal é para libertar essas pessoas. Porque quando chega um vídeo aula nosso para essas pessoas, elas começam a se conscientizar e se desprender daquilo. Agora, quem está ali dentro da religião, eu sinto bem, eu gosto, eu estou vivendo bem, eu tinha depressão, eu saí, eu saí da depressão, hoje eu tenho uma vida maravilhosa na presença de Deus. Parabéns, continue. Mas aqui nós estamos falando com pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão presas nessa teia. Então, o meu canal, eu já fiz logo um nome bem impactante para que as pessoas percebam que realmente o que eu quero aqui. O meu canal é a farsa do cristianismo. Uhum. Então, eu falo ali da farsa do cristianismo, como começou toda essa farsa, toda essa pataquada, que a gente sabe que foi tudo por dinheiro e poder. Sim, A isso é um política fato. está envolvida nisso. O cristianismo e a política andam junto. Agora esse daí andam Andam junto, né, juntos. Lindy? Sim, esses são, coladinho ali, juntinhos, Unha e né? carne. O cristianismo precisa do político. O cristianismo precisa do político e o político precisa do cristianismo. Porque as ovelhas são vendidas por cabeça para os políticos. Quando é época de eleição, se faz todo aquele trâmite, vamos supor que eu sou a candidata, chego lá e falo, ô, pastor Wanderson, quantas ovelhas você tem aí na sua igreja aí, cara? Aí você fala para mim, olha, Lindy, eu tenho aí cerca de umas 400, 500 ovelhas aí. Quanto você É isso quer? mesmo. Para poder fazer com que elas votem em mim aí? Quanto você vai querer?
Me dá tanto aí. Aí nós vamos negociar por cabeça. Então, o crente, o cristão, ele não sabe que ele é vendido. Na política, ele é Uhum. vendido. Isso mesmo. É meio que terrível. Mas, enfim, É, né? realmente. É assim que. Realmente. E isso não vai acabar, né? As pessoas que têm que. Não, Quem está não. sofrendo que tem que se conscientizar, porque religião não Isso. vai acabar nunca. Não, não, pode esquecer. Isso aí é, é algo que vai permanecer, vai passar a minha, vai passar a sua, vai passar as gerações futuras e nunca vai terminar. Né? Não, assim, tipo, eu aprendi uma frase que eu não estou lá no futuro, né? Mas pelo andar da carruagem, é algo que se espera, que nunca vai terminar, nunca vai acabar, a não ser que tenha uma Vai religião sempre tem uma, predominante né? no mundo. É, exatamente. Mas, ó, pessoal, Vai quero mudando. agradecer. É verdade, Lindy, vai mudando. Mas a Lindy vai estar aqui com a gente de novo daqui a 9 dias, né, Lindy? Mais uma live aí, dia Dia 30 30, né? dia 30 ela e a Érica, meu, cara, que timaço, né, que a gente está formando aqui na internet. A pessoa, Lindy, só não se desperta se não quiser mesmo, né? Sim, exatamente. Exatamente. A Tem o aula canal da Érica, né? grátis, Que traz é, arqueologias. Aula sim, grátis, cara. Grátis. grátis, ninguém cobra nada por isso. Não. É por isso que vocês têm que valorizar esses canais, pessoal, que realmente têm conteúdo, que te ajudam de alguma forma, né? Valorizem bastante. É muito bom a gente conversar, jogar uma conversa fora, isso é bom. Mas olha, conteúdo, né? Ter algo a passar, isso é muito interessante. Isso é muito bom para você. Podem roubar tudo de você, lógico que podem, mas não vão, né? Mas o que não lhes roubam é o conhecimento. Pode ter certeza disso aí, cara. Conhecimento é algo impagável. Né? E é por isso que eu valorizo bastante o canal da Lindy, o canal da Érica, né? O canal do Anthony, o canal do Jason. São pessoas maravilhosas que sempre que podem estão ali trazendo algum conteúdo. Tem professores excelentes aí na internet para poder expor a realidade dos fatos, pesquisadores honestos para poder trazer aí para vocês alguma informação cabível, né? E dia 30 ela está aqui de novo com os concílios, né, Lindy? Falando sobre os concílios. Os conceitos, a farsa de tudo, né? A farsa do Nossa, Jesus mano. histórico. Meu, vai ser uma aula, gente. Vai ser, ó. Eu vou fazer igual o Vilela. Superchat a partir de R$ 30. Tô brincando, gente. Capaz, nunca faço isso. Mas, Lid, tuas considerações finais, minha amiga, que eu sei que você tem que trabalhar, né? A gente conversou tão bom, igual a nossa primeira live que a gente fez aqui, que a gente passou quase 2 horas ali conversando, né? E a live mais vista do canal é a tua, né? A farsa do cristianismo. E falei tuas considerações finais, os amigos que estão chegando agora, sintam-se à vontade, né? Obrigado por vocês estarem aqui. Depois vocês colocam ali, apertem 2 vezes e assistam de novo a live que está maravilhosa. E se for possível, né? Se vocês quiserem contribuir com as vossas ajudas, fiquem à vontade também. Fale, minha querida Lindy, suas considerações finais e o que você tem a falar para esse público que te ama e esse público que te odeia, né? Tem uns que amam e Tem os outros que odeiam odeiam, né? também, lógico. É Sim, lógico, não, não falta, né? sim, o que eu tenho para dizer é: conhecimento liberta. É Se você quer verdade. se libertar do sistema religioso, é conhecimento. O que é o conhecimento? É estudo, é pesquisa, é aproveitar Uhum, esses videoaulas que a gente faz e fazer uma pesquisa sua em cima disso. Não precisa acreditar em nós, porque isso aí se uhum, chama papagaio. Então você não é pode ser o verdade. nosso papagaio. Você precisa pegar a videoaula e você fazer suas próprias pesquisas. Né? E eu quero agradecer ao pessoal do chat que esteve aqui até agora conosco. Valeu, Sim. galera.
E um abraço a todos e um abraço para quem vai assistir também, Wanderson. E obrigado pelo Sim, convite. sim. Sim, obrigado também. Gratidão pela vida da Lindy, que sempre que pode estar aqui com a gente. Agradecer aí ao meu querido Luz Verde, que mandou um super chique aí de R$1,99. Muito obrigado. Tá bom, meu querido? Gratidão pela tua vida. E vamos que vamos, né? Dia 30 a gente se vê novamente, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Não perca os próximos vídeos aí do nosso canal que estão excelentes. E vamos para cima, né, gente? Abraço a todos vocês. Fiquem todos com conhecimento, porque o conhecimento traz liberdade. Tchau, pessoal.